Muita gente acredita que, se tem menos de 10 mil guardados, está longe demais da liberdade financeira. Mas deixa eu te contar uma verdade incômoda. Não é a quantia que você tem hoje que define seu futuro, é o que você faz com ela. A maioria das pessoas pensa que precisa de 100 mil ou até 1 milhão para começar a investir. E por acreditar nisso, nunca sai do lugar. Enquanto isso, quem entende o jogo começa pequeno, transforma cada real em semente e, pouco a pouco, colhe renda passiva que cresce como uma árvore forte. Eu sei que parece contraintuitivo, mas já vi pessoas saírem do zero, ou até endividadas, e alcançarem mais estabilidade do que aqueles que tinham dinheiro sobrando. O que faz a diferença não é o montante inicial, mas a estratégia. Aprender a investir, manter o score saudável, hackear gastos invisíveis e usar o tempo a favor. A recompensa não está em esperar 10 anos para aproveitar a vida, mas em sentir já nos próximos meses que o dinheiro começou a trabalhar por você. Agora, deixa eu te provocar. E se eu te mostrasse que com menos de 10 mil guardados, você pode acelerar mais do que imagina? Que o segredo não é guardar embaixo do colchão, mas usar o pouco que tem como catapulta? Parece polêmico, eu sei, mas é exatamente isso que vamos destrinchar. Fica comigo, porque você vai perceber que multiplicar esse valor é muito mais possível do que sempre te fizeram acreditar. Sabe qual foi o primeiro choque de realidade que eu tive quando comecei a buscar liberdade financeira? Descobrir que ninguém chega a lugar nenhum sem antes saber qual é o destino. É como pegar a estrada sem mapa. Você até pode andar, mas não vai saber quando chegou. O que eu fiz foi sentar com papel e caneta e calcular o que chamo de número da liberdade. Esse número é o que me garante viver de renda passiva, sem depender de patrão, sem depender de favor, e sem precisar olhar a conta no fim do mês, com medo de faltar. Eu lembro bem da sensação quando vi esse número pela primeira vez. No início, pareceu grande demais, quase inalcançável, mas aí caiu a ficha. Não era um monstro, era só uma meta. E metas grandes são divididas em partes pequenas. Quando a gente entende que cada real investido é como um tijolo na construção da nossa independência, o peso fica mais leve. Eu não precisava de um palácio de uma hora para outra, mas sim de consistência. E consistência é mais poderosa do que qualquer sorte passageira. Esse tal número é como uma bússola. Ele muda de pessoa para pessoa, porque cada estilo de vida pede um tamanho diferente de patrimônio. E não adianta mentir para si mesmo, dizer que precisa de pouco se na prática gasta muito. O segredo é alinhar desejo e realidade. Quando percebi isso, parei de comparar minha jornada com a dos outros e foquei na minha rota. Afinal, se eu sei o quanto preciso investir para chegar lá, cada passo deixa de ser confuso e passa a ter direção. E é aqui que começa a verdadeira transformação. Eu aprendi cedo que ostentar não paga conta, e muito menos constrói patrimônio. Enquanto muita gente sonhava com carros importados ou casas enormes, eu me perguntava, será que isso traz paz ou mais boletos no fim do mês? Descobri que a verdadeira riqueza não está no que você mostra para os outros, mas no que você tem guardado para si. Foi aí que percebi o valor de viver com menos do que ganho, investindo sempre que possível e mantendo meu estilo de vida simples, sem abrir mão daquilo que realmente importa. Sabe o que é curioso? Eu nunca me arrependi de ter escolhido um carro mais básico, mas conheço gente que ainda paga até hoje parcelas de um modelo de luxo que já perdeu metade do valor. É nessa diferença de escolha que nasce a liberdade financeira. Enquanto uns se afogam em dívidas para manter aparências, outros respiram tranquilos porque têm reserva. Eu prefiro ser do time que, se der vontade de viajar amanhã, compra a passagem à vista sem preocupação. Isso é liberdade, não a ilusão de parecer rico. A vida simples não significa abrir mão dos prazeres, mas sim escolher de forma consciente. Eu decidi que só aumento meu padrão de vida quando meus investimentos sustentam esse aumento sem comprometer minha renda passiva. É quase como um jogo. Quanto mais invisto, mais meu patrimônio cresce, e só então eu permito um passo maior. Esse controle é o que mantém meu score alto e minha mente leve. E sabe qual é a parte boa? Esse estilo de vida abre espaço para algo ainda mais poderoso: planejar, com clareza, como viver confortável sem exageros.
Quando coloquei tudo na ponta do lápis, percebi que viver bem no Brasil em 2025 não é barato, mas também não precisa ser impossível. Imagine morar em uma cidade com qualidade de vida, ter um carro que atenda às suas necessidades, fazer 2 viagens nacionais e uma internacional por ano, pagar as contas sem aperto, comer bem e ainda aproveitar lazer. Parece muito? Pois esse pacote inteiro custa, em média, cerca de R$ 8.200 por mês, ou pouco menos de R$ 100 mil por ano. Esse é o retrato de um estilo de vida confortável, sem exageros, mas também sem privações. Agora, veja como esses números conversam com a realidade. Um apartamento simples em boa região, cerca de R$ 2.600 por mês. Um carro de valor médio, com manutenção, seguro e combustível, em torno de R$ 2.000 mensais. Viagens planejadas, dá para fazer 2 dentro do país e uma para fora gastando cerca de R$ 11 mil por ano. Some luz, internet, celular, mercado, delivery e restaurante. E pronto, o orçamento fecha perto de R$ 99 mil por ano. E o detalhe é que esse cálculo foi pensado para solteiros, mas pode ser adaptado para casais ou famílias. O ponto é que, ao visualizar esse estilo de vida com clareza, fica mais fácil entender o tamanho da meta. Não é um sonho abstrato, é um número palpável. Com essa visão, cada real investido deixa de ser apenas dinheiro guardado e passa a ser combustível para a liberdade financeira. E aqui mora o segredo. Entender que alcançar esse padrão não depende de sorte, mas de estratégia. Porque depois que você sabe quanto custa viver bem, entra em cena a fórmula que transforma esse orçamento em renda passiva. Foi nesse momento que a ficha caiu. Liberdade financeira não é sobre ganhar mais, é sobre ter um plano claro. E o plano que mudou meu jogo foi a chamada regra dos 25. Parece complicado, mas é simples. Basta multiplicar o custo anual do seu estilo de vida por 25. No meu caso, esse número girava em torno de 99 mil por ano. Multiplicando, cheguei a aproximadamente 2.480.000. Parece assustador? Pois é exatamente aí que começa a mágica. Esse valor não significa que eu precise juntar essa quantia debaixo do colchão. O ponto é investir de forma inteligente para que esse patrimônio gere uma renda passiva anual, equivalente ao meu custo de vida. A conta é assim: com uma rentabilidade média de 4% ao ano, eu conseguiria tirar quase 100 mil por ano em dividendos, aluguéis ou rendimentos, sem nunca tocar no capital. É como ter uma galinha dos ovos de ouro. Eu vivo dos ovos e nunca mato a galinha. E o mais incrível é entender que isso não é teoria distante. Já vi pessoas comuns que começaram com menos de 10 mil guardados usarem essa mesma lógica para multiplicar patrimônio em alguns anos, simplesmente porque tinham clareza do destino. Quando se tem uma meta concreta, cada real que entra não é só dinheiro, é um passo na direção certa. Mas ainda assim, surge a pergunta: como acelerar esse processo se o valor parece tão distante? A resposta está em algo que eu chamo de hackear a vida. Foi aí que eu percebi que não bastava ter um número final. Eu precisava encurtar o caminho. E a forma de fazer isso é simples: hackear a vida. Parece brincadeira, mas é olhar para onde o dinheiro escorre sem perceber e virar o jogo a meu favor. O carro, por exemplo, é um dos maiores vilões silenciosos. Tem gente pagando mais de 3 mil por mês em financiamento só para sustentar a aparência. Eu decidi outro caminho. Comprei um usado confiável, que já tinha passado pela fase de maior desvalorização. Resultado? Economia de milhares de reais por ano que foram direto para investir. Outro ponto que me fez abrir os olhos foi no mercado. Eu cresci achando que marcas famosas eram sinônimo de qualidade, até entender que arroz é arroz, açúcar é açúcar. Troquei produtos de marca por versões genéricas de supermercado e adivinha? Nenhuma diferença no sabor, mas uma bela diferença no bolso. R$ 10 de economia aqui, 20 ali, quando somados ao longo de 12 meses, viram centenas. E esse dinheiro poupado não é para ficar parado, é para gerar renda passiva, para acelerar meu caminho à liberdade financeira. Mas o hack mais poderoso que apliquei foi na própria moradia. Em vez de enxergar a casa só como despesa, eu a transformei em ativo. Aluguei um espaço extra pelo Airbnb e, em pouco tempo, esse rendimento pagava parte, e às vezes até todo,
o valor do aluguel. Era como viver quase de graça. O lugar onde eu dormia à noite virou fonte de renda semi-passiva. E isso me mostrou que a vida pode ser hackeada em vários níveis. Só que ainda existe um ponto onde muita gente perde dinheiro sem perceber. Imposto. Uma das maiores viradas de chave que eu tive foi entender que pagar menos impostos não é ilegal. É inteligência financeira. Muita gente trabalha duro, mas entrega quase 1/3 da renda para o governo simplesmente por desconhecer as regras. Quando formalizei minhas atividades como MEI e depois como Simples Nacional, a diferença foi gritante. Em vez de pagar 27% de imposto de renda como pessoa física, passei a pagar menos de 10%. Essa simples mudança liberou milhares de reais por ano que pude investir para aumentar minha renda passiva. Outro ponto que fez toda a diferença foi separar minhas finanças pessoais das profissionais. Abrir uma conta PJ me deu clareza, organização e, principalmente, tranquilidade. Eu passei a deduzir despesas de home office, internet, energia e até viagens a trabalho. Foi como descobrir dinheiro escondido debaixo do tapete. E mais, comecei a usar investimentos isentos de imposto de renda, como LCIs, LCAs, debêntures incentivadas e fundos imobiliários. Esses últimos, inclusive, pagam aluguéis mensais limpos na conta, sem mordida do leão. É um jogo que poucos jogam, mas que muda tudo. E se tem algo que eu nunca mais deixei de praticar, é a arte da negociação. No Brasil, absolutamente tudo é negociável. Carro, aluguel, celular, academia, até curso online. Eu lembro de ter economizado R$ 50 por mês na academia só porque perguntei: esse é o melhor valor que você pode me oferecer? Parece pouco, mas no fim do ano virou uma viagem de férias. E quando você soma negociações assim, percebe que o score não cresce só no banco, cresce também na habilidade de proteger o próprio dinheiro. Só que esse jogo fica ainda mais interessante quando usamos o crédito como aliado. Muita gente olha para o cartão de crédito como se fosse um inimigo, quando na verdade ele pode ser uma das ferramentas mais poderosas para quem busca liberdade financeira. O segredo não está no plástico, mas na disciplina de usá-lo. Eu sempre pago a fatura integral e nunca gasto mais do que posso. Resultado: construí um score sólido, que me abriu portas para financiamentos mais baratos e condições que a maioria das pessoas nem imagina existir. O cartão não me endividou, ele me deu credibilidade financeira, mas eu entendi que depender só do salário é como sentar num banco com uma perna só. Basta um empurrão para cair. Então criei múltiplas fontes de renda. Eu olhei para as 41 horas livres que sobravam na minha semana e pensei: se eu usar metade desse tempo em algo produtivo, onde posso chegar em 5 anos? Foi assim que comecei projetos paralelos, de freelas a pequenos negócios digitais, que se tornaram novas pernas sustentando minha vida financeira. Cada nova fonte de renda é como colocar mais colunas embaixo da casa. Ela fica firme mesmo quando o vento bate forte. E aí vem a parte mais empolgante: fazer o dinheiro trabalhar enquanto eu durmo. Eu comecei investindo em ações de empresas sólidas, que dão lucro consistente há anos. Também montei uma carteira de fundos imobiliários, que pingam aluguéis mensais direto na conta. Reservei uma parte pequena para Bitcoin, entendendo que é volátil, mas que pode ser minha proteção contra crises e inflação. E claro, nunca deixei de considerar imóveis físicos, principalmente com a estratégia de aluguel fracionado, que transforma um simples espaço em fonte de renda passiva. É aqui que a gente percebe que menos de 10 mil guardados podem ser a semente de um patrimônio muito maior, desde que usados com estratégia. Agora que você já entendeu o caminho, me diga: vai continuar deixando o dinheiro parado ou vai começar hoje a investir para conquistar sua liberdade financeira? A escolha é só sua. Você já sabe que mesmo com menos de 10 mil guardados, é possível transformar pouco em muito, desde que cada passo seja feito com consciência. O que está em jogo não é apenas a quantia que você tem, mas o futuro que deseja viver. Pensa bem, se você não começar agora, daqui a 5 anos, vai olhar para trás e perceber que poderia estar colhendo renda passiva, multiplicando patrimônio e vivendo com tranquilidade. Então eu te pergunto, qual é o próximo passo que você vai dar ainda hoje? Responde aqui nos comentários, porque quero ver quem realmente está disposto a mudar de vida. E não esquece, se inscreva no canal,
ative as notificações e acompanhe cada novo conteúdo, porque juntos vamos trilhar esse caminho até a independência financeira. Lembre-se, crise é para quem dorme.